hoje justamente eu escolhi falar desse tema cosmovisões e transições. E tem muito a ver com o que o Rui colocou para nós aqui entre os seus recados, falando a respeito das crianças, dos adolescentes, mas também uma realidade que hoje chega aos jovens, aos adultos, aqueles coroas como eu e também aos idosos. Que realidade é esta? Desde o pandemônio, como eu costumo dizer, né? Não foi pandemia, foi pandemônio. Desde o pandemônio, todos nós, de alguma forma, fomos surpreendidos por uma mentalidade que se mostrou de maneira muito forte, muito clara, para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de ouvir, não é? E desde então, existe de parte de muitas pessoas, cada vez mais, um certo estranhamento quanto ao mundo que está aí à nossa frente, quanto à realidade que nós temos encontrado, muitas vezes dentro das nossas casas, entre os nossos familiares, entre amigos, nas ruas, nos locais de trabalho, nos locais onde nós realizamos a nossa tarefa como voluntários, em qualquer parte da sociedade. Há um estranhamento que está percorrendo, de certa forma, um grande número de pessoas que estão despertando para a realidade. E eu tenho ouvido, porque parte do meu trabalho, e eu sempre falo para o Rui assim, não precisa falar qual é o trabalho especificamente. E por qual razão? Eu vou dizer, eu sei que aqui tem professores, porque professor é que nem cearense, tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer, não é assim? Em qualquer recinto, sempre tem. Então, isso eu escutei dos próprios cearenses, eles me ensinaram isso. Então, nós sabemos e percebemos que alguma coisa está se passando. E por que eu digo isso? Eu digo para o Rui, nem fala qual é a profissão, porque o André Luiz já nos deixou bem clara, né? A lição que a gente tem que aprender. Do outro lado, a gente não é nada. Não é assim? A gente chega com o nosso acumulado, independentemente da nossa aparência exterior, independente, né? Dos títulos, dos rótulos. Eles não importam. O que importa é o acumulado da obra de cada um. Qual é o legado que cada um leva consigo para diante? Quando despe a roupa do corpo físico e segue pela estrada espiritual. Então, por isso que eu digo, nem precisa dizer, porque isso aí não diz nada, né? Fui professora e sei bem disso, né? Da nossa realidade. Um título, muitas vezes, hoje não condiz com a realidade do conhecimento daquela pessoa que está ali à nossa frente, né? Infelizmente. Como eu dizia, então, desde o pandemônio, eu tenho ouvido muito das pessoas e tenho percebido e tenho me dado conta de vários aspectos que têm sucedido. O primeiro deles é um desencanto com a vida. Então as pessoas se sentem de alguma forma desencantadas, desesperançosas, como se mais adiante a vida não fosse se renovar, não fosse percorrer novos e diferentes caminhos. Então, as pessoas muitas vezes caem num estado de tristeza, porque a desesperança nos leva a uma tristeza mais prolongada, que pode até dar início a uma depressão mesmo. Então, nós percebemos isto nas pessoas. Ainda na sexta-feira eu estive num aniversário de uma amiga minha e conversando com uma pessoa,
Num dado momento, ele fala para mim, puxa vida, hoje em dia a gente não pode mais conversar com as pessoas porque é difícil. Muitas vezes as pessoas não aceitam aquilo que nós temos a dizer, né? Hoje viver está chato. Está muito chato, Cláudia. E sinceramente eu não sei se daqui para frente vai melhorar. E aí, todo esse estado de espírito tem exatamente a ver com o tema da nossa conversa de hoje: cosmovisões e transições. O que é uma cosmovisão? Porque hoje o que nós estamos vivendo é justamente o choque de cosmovisões. E está dando nisso aí, que a gente está vendo aí, pela vida fora. É o choque, não de gerações, mas de cosmovisões. O que é o cosmo? Se a gente for lá na etimologia, no significado da palavra cosmos, lá de origem grega, ela significa ordem, organização. A gente também entende, os gregos também entendiam, como sinônimo de beleza e de harmonia. Ainda eu vi esse final de semana um vídeo em que eles falavam sobre a síndrome de Florença. Os médicos daquela cidade na Itália, que é recheada de obras de artes, de museus e de lugares, enfim, maravilhosos, e os médicos e enfermeiros da cidade já sabem do que se trata. Quando as pessoas são expostas a um tal nível de beleza clássica, o corpo delas quase que convulsiona. Por quê? Porque nós não estamos mais acostumados à beleza. Basta qualquer um de nós sair aqui pela rua. Eu caminhava nesse final de semana pelo meu bairro, fazia aquele passeio dos filósofos e ficava ali olhando e vendo o estado de deterioração, de degradação das ruas, das casas, dos comércios, das pessoas. Então nós não estamos mais acostumados a isto. Os nossos olhos já se acostumaram à feiura, à desordem, à bagunça, ao lixo. Agora mesmo minha mãe chamava atenção. Eu moro ali no Canal 2 e uma das vias estava impedida porque estava coberta de lixo. Então nós estamos nos acostumando e isso está sendo normalizado, mas faz muito mal para nós, para o nosso espírito. Se os senhores conversarem, por exemplo, com um arquiteto pode falar muito bem da influência que a beleza exerce sobre nós, sobre a nossa psicologia, sobre a nossa sensação de bem-estar. Então, edificações, por exemplo, antigas, clássicas, elas trazem uma sensação de repouso, de relaxamento, de tranquilidade, diferente das casinhas que parecem cubos, né? Muitas vezes até um pouco claustrofóbicas, porque não tem nenhuma janela, você não vê nada, você fala, meu Deus, a pessoa respira lá dentro, né? Isso nos traz uma sensação de opressão. As casas, os apartamentos cada vez menores, que a gente brinca, os apertamentos, não é assim? Então nós estamos perdendo contato, já há muito tempo, com a beleza, com a harmonia, com a ordem, com a organização que nos faz bem, psicologicamente falando, não é? Quando nós pensamos então em cosmovisão, nós estamos falando de uma maneira bastante superficial a respeito de um modo de olhar a vida, de um modo, de uma perspectiva de vida que temos, de um mapa mental que temos acerca da realidade que está à nossa frente.
acerca da estrutura mesmo da realidade. É como um mapa, um roteiro que a gente segue pela vida. Só que nós estamos muito desconectados do que seja e de qual seja efetivamente a nossa cosmovisão. Vocês veem que a italiana ela vai surgindo, né? As mãos vão... Me perdoem. Então, as pessoas falam usualmente muito mais de comportamento, como o Rui colocou aqui, prestem atenção ao comportamento, a qualquer mudança de comportamento da criança, do adolescente, fiquem de olho, claro. Mas o comportamento, ele é uma camada externa que se revela e que revela algo, justamente o que vai dentro da cabecinha, muitas vezes, daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. Mais facilmente nós falamos de crenças e comportamentos, mas nos esquecemos da cosmovisão. Porque as crenças e os comportamentos, eles estão diretamente ligados a esta cosmovisão. Hoje, se cada um dos senhores fizesse uma análise fria, aquela que Santo Agostinho recomenda para nós, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 919. Antes de dormir, passa o dia, né, da cabecinha para saber o que foi bacana, o que não foi bacana, para que no próximo dia você procure pelo menos variar os erros, né? Uma coisa são os erros, outra coisa é ser errante. São coisas diferentes, né? Os nossos irmãos católicos falariam uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. Dá na mesma. Então, quando nós pensamos em cosmovisão, muitas vezes nós nem sabemos qual seja a nossa ideia. Afinal de contas, qual será a minha cosmovisão? Bom, para os senhores estarem aqui, eu suponho que pelo menos a maioria se identifique com Cristo. E aí a gente poderia falar de uma cosmovisão cristã. Acredito que a maioria também se identifique com o Espiritismo. Então nós poderíamos falar de uma cosmovisão cristã espírita. Ou, como Kardec falava, o Espiritismo cristão. Eu parto do maior para o menor. Então a gente vem com uma cosmovisão cristã, que é o fundamento do Espiritismo. A gente tem que lembrar qual é o papel do Espiritismo mesmo, de acordo com o Livro dos Espíritos: revelar o mundo invisível e promover o retorno às leis morais de Deus. Promover o retorno. Bom, as mensagens foram recebidas no século XIX. Nós sabemos que o século XIX foi bastante agitado, né? Esses últimos séculos têm sido muito agitados. E justamente já naquela época, Kardec e os espíritos que se comunicavam traziam justamente esse olhar da cosmovisão, mas de uma cosmovisão que vinha cada vez mais se instalando no inconsciente de cada criatura humana, que era justamente a cosmovisão materialista. Então nós vemos, desde mais ou menos ali a terceira, quarta década do século XIX em diante, nós vemos um movimento organizado, internacional, se espraiando pelo mundo com as ideias materialistas. E estas ideias foram penetrando. E Kardec, quando nós lemos lá no Livro dos Médiuns, lá no finalzinho, o Estatuto da Sociedade Espírita de Paris, ele chega a todas as ponderações que ele faz ali, todas as colocações, fica muito claro, não só ali, mas em todos os 5 livros da doutrina, né, que Kardec codificou, nós percebemos a preocupação dele em não misturar as estações, em não permitir que esta invasão do materialismo acontecesse no Espiritismo. Tanto que no primeiro parágrafo
da introdução dentro do Livro dos Espíritos, ele já coloca cada coisa no seu devido lugar. Então, ele já coloca dizendo que o Espiritismo, ele existe em oposição ao materialismo. E lá na conclusão, claro que a gente percorre todo o Livro dos Espíritos, lá na conclusão ele já pontua. O Espiritismo é o maior antagonista do materialismo, porque ele destrói a ideia de que tudo se circunscreve apenas à matéria e às propriedades da matéria. A função do Espiritismo é justamente revelar o mundo invisível. E aí é muito interessante, porque a gente encontra na Revista Espírita muitos artigos que vão exatamente nessa mesma linha. E existe um, em particular, que nos interessa, chamado O Materialismo e o Direito, que foi um artigo publicado originalmente numa revista francesa no ano de 1868, escrita pelo senhor H. Tieselin. Eu não sei falar francês, então me perdoem. Não sei se seria Tieselin, Tieselin, não sei. Vou falar como eu leio, né? E ele então, Kardec, ao tomar contato com esse artigo, vendo a sua importância, a sua relevância, no sentido de chamar a atenção das pessoas para essa importante influência que estava tomando conta dos espaços públicos, dos espaços sociais e mesmo dos espaços íntimos do povo francês, do povo europeu, do povo americano, então Kardec resolve reproduzi-lo na Revista Espírita daquele mesmo ano de 1868. E aí ele fala sobre a cosmovisão materialista, sobre a futura sociedade civil materialista. E aí a gente percebe que qualquer coincidência com a realidade que nós estamos vivendo hoje não é bem uma coincidência, mas é fruto, é resultado de um esforço coletivo de séculos para se chegar exatamente onde nós estamos hoje. É uma cosmovisão, é uma perspectiva da vida, da realidade, da estrutura mesma da realidade, e que tem por consequência também uma transição. Assim como nós fomos informados desde Jesus da transição planetária, lembram-se? O Sermão do Monte, Jesus alertou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos. E o que é o manso? Eu conversava agora com o Uber que me trouxe. Semana passada eu peguei um outro Uber. Era um indiano. Mas ele falou tão mal do nosso país. Mas ele falou tão mal do nosso país, mas tão mal, que eu cheguei para ele e perguntei: então, por que o senhor veio da Índia para o Brasil? Se nós estamos tão mal, né? Por que o senhor saiu do seu país e veio para cá? Mas falei de boa com ele, né? E justamente a visão que ele tinha do nosso país era extremamente diferente da realidade que ele encontrou. Por quê? Porque o ponto de vista dele era diferente do nosso ponto de vista, que cá estamos vivendo, não é? Então, vamos voltar lá à questão da cosmovisão. Assim como nós fomos ensinados pelo Cristo que os mansos herdarão a terra, assim também existe uma transição pensada, uma transição analisada, uma transição organizada, uma transição que vem sendo buscada também pelos nossos irmãos materialistas. Por isso que a gente fala em cosmovisões e transições. O que é o manso?
O manso é aquele que se sabe em condições de destruir, mas a escolha dele não é pela destruição. É aquele que sabe que tem uma força dentro de si e que é capaz de movê-la no sentido de destruir o outro, mas escolhe não fazê-lo. Imagine, por exemplo, algo muito presente nas nossas vidas: um adulto educando uma criança. Se uma criança cometesse um erro, por exemplo, pegasse esse copo, como já aconteceu comigo quando eu era criança, fui levar o copo para o meu irmão lá na sala, 5 anos de idade, o copo, né? Então a água foi, caiu no chão. O que aconteceu? Eu escorreguei, caí e enfiei o copo no nariz. Imaginem se minha mãe me visse e, ao invés de me socorrer e levar para o hospital infantil do Gonzaga ali, eu sem entender nada, só com muita dor, sangue. Imaginem se minha mãe não me socorresse e, ao invés disso, me batesse, gritasse comigo, me xingasse, colocasse toda a força da ira dela para fora sobre a minha pequenez, sobre a minha ingenuidade, a minha inocência. Prestaria ou não? Não. Como adulta que era, ela percebeu uma criança desajeitada, deixou cair, ok, vamos levar para o hospital. O que se tem que fazer nessa hora? Socorrer. Não agredir. Socorrer. Lógico que depois que eu cheguei em casa, ela me ensinou a não mais fazer isso. Apesar do meu desejo de ser muito fraterna com meu irmão, de levar um copo d'água para ele, que eu não deveria mais pegar o copo com água, né? Então, da mesma forma, alguém aqui assistiu aquele filme O Rei Leão? Né? Lindo aquele filme, lindo, colorido, maravilhoso, história, enfim, interessante, dá para a gente tirar várias ideias para trabalhar com as crianças, né? Por que o leão é o rei da selva? Por que não é o guaxinim? Ou mesmo, por que não é o tigre? Alguns biólogos dizem que o leão, ele não é o animal mais forte e poderoso, fisicamente falando. Mas é porque ele sabe onde e quando ele tem que agir, porque ele é manso. Então, diante de certas situações, dentro da selva, ele não age. Por quê? Porque faz parte da natureza. Ele não vai intervir. Agora, diante de outras situações que representam perigo, aí sim, ele age. Um animal, supostamente irracional. Mas ele sabe como agir. Eu não sei se vocês gostam de baleias, eu adoro. Eu falo que elas são minhas irmãs, quase que literalmente, né? Mas enfim. Tudo bem. Mas eu adoro baleia. Adoro. E é impressionante aquele animal absurdamente gigante, o maior da Terra, a sensibilidade que ele tem de proteger até nós humanos. Proteger pessoas que caem na água contra o ataque de tubarões. Proteger objetos até que caem na água e eles pegam, especialmente a beluga, que é uma baleia menorzinha, branquinha, muito linda, ela pega e devolve para as pessoas. Então, o quanto esses animais têm a nos ensinar, né? Mansidão. Isto não significa que a gente pode folgar com eles, porque eles ainda são animais, né? Mas eles nos ensinam e nos fazem pensar na questão da mansidão.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não significa dizer os passivos. O indiano lá, taxista, me falava isso. O nosso povo é um povo muito pacifista. Eu falei, não é passivo mesmo. Passivo. Mansidão não é passividade. Existe um cálculo, existe um pensamento, existe um raciocínio para eu ser mansa. Eu tenho que estar atenta à minha realidade. E lá naquele artigo, então, que foi reproduzido na Revista Espírita, da revista Droit, que significa direito em francês, esse profissional, então, ele faz a comparação entre a cosmovisão materialista e a cosmovisão espiritualista. Ali ele generaliza, tá? O que é o espiritualismo? De maneira também muito rasa, a gente poderia dizer que toda a crença na existência de um ser superior, Deus, na existência de um princípio imaterial que dá vida ao princípio material que é o corpo. Então seria o espírito ou a alma, conforme a doutrina seguida, e a imortalidade justamente desse espírito, desta alma. Então ele fala de uma maneira genérica a respeito da cosmovisão espiritualista e da diferença em relação à cosmovisão materialista. E aí ele diz assim, ele faz algumas observações e diz, aqui, exibindo-se como não o tinha feito em nenhuma outra época e se apresentando como o supremo regulador dos destinos morais da humanidade, o materialismo teve por efeito apavorar as massas pelas consequências inevitáveis de suas doutrinas para a ordem social. Por isto mesmo provocou, em favor das ideias espiritualistas, uma enérgica reação que deve provar-lhe que está longe de ter simpatias tão gerais quanto supõe e que se ilude singularmente se espera um dia impor suas leis ao mundo. Isso no século XIX, 1868. Eu não sei se os senhores têm acompanhado as convulsões sociais que têm ocorrido em todo o mundo ocidental, desde antes do pandemônio, mas que se tornaram assim bastante recorrentes depois. Agora mesmo na Inglaterra, na Irlanda, lá nos Estados Unidos também. Quando ele fala a respeito desse pensamento e destas leis materialistas, por exemplo, uma pessoa hoje, uma mulher inglesa, foi rezar na frente de uma clínica de aborto. Do outro lado da rua, em silêncio, ela foi presa. Ela foi presa. Porém, milhares de muçulmanos rezando na frente do parlamento britânico. Nada aconteceu. Não é só materialismo, mas há uma seleção sendo feita. Claramente. Claramente. Pessoas sendo perseguidas. Mais de 55 pessoas tinham sido presas nas últimas convulsões lá em Londres e pela Inglaterra e na Irlanda. Pessoas porque estavam ali documentando com seus celulares, registrando as cenas e passando isso para as pessoas, as tias do Zap. Estavam passando as imagens pelo seu aplicativo e foram presas. Mas nenhuma daquelas pessoas que tocaram fogo, que destruíram comércios, carros, nenhum deles foi preso. O que ele busca, o materialismo, não é um Deus melhor e mais justo, mas é o Deus matéria, menos constrangedor, porque afinal de contas não tem de lhe dar contas. Não é uma beleza?
você não ter um balanço a ser feito no final da encarnação? Não é bom você poder viver sem limites? Porque o lema do materialismo é justamente esse. Tudo é permitido. Tudo é legítimo, tudo é lícito, tudo é permitido. E pelo uso da lógica a gente imagina, bom, mas algum problema vai dar em algum momento. Imaginem o trânsito sem leis, sem regras. Todo mundo vai querer passar junto ao mesmo tempo. Óbvio que vai existir alguma colisão de carros, não é assim? Pessoas vão ser atropeladas, vai dar problema. Como é que os materialistas respondem a isso? As leis da natureza se impõem. Em outras palavras, os mais fortes, de acordo com o evolucionismo, persistem. E aí a gente vai percebendo que não tem nada a ver com a nossa doutrina. Porque a nossa, que é a doutrina do Cristo, é uma doutrina em que nós estendemos a mão àquele que está numa condição aparentemente de fraqueza diante de nós. É uma doutrina que socorre. Não é uma doutrina que quer vencer a qualquer preço. Não é uma doutrina que queira se impor a qualquer preço. É uma doutrina que respeita a liberdade de cada um. E aí no artigo ele vai falando, conforme esse pensamento de que tudo é permitido, obviamente não existe um senso moral, não existe certo, errado, justiça, injustiça, não existe liberdade. Não a liberdade organizada, ordenada, que nós vemos lá nas leis morais, capítulo 3º do Livro dos Espíritos. Não existe isto. Não existe a verdade. Por isso que hoje tudo é relativo, né? E aí eu fico nervosa quando eu ouço alguém falar assim, qual que é a sua verdade? Eu falo, ai meu pai. Porque eu conheço uma só, né? Eu conheço essa verdade aqui e dela decorre, por consequência, né, uma sucessão de outras verdades. A nossa doutrina nos ensina que a verdade não destrói a verdade. Cristo veio à Terra e não se impôs às pessoas, Ele convidou as pessoas a estarem com Ele. Ele alertou, mas Ele não se impôs a ninguém. Tanto que é perseguido até hoje. Porque toda e qualquer iniciativa contra o cristão é sempre uma iniciativa contra o próprio Cristo. E aí eu já vou encerrando porque é o meu combinado ali com o Rui. E aí nós vemos uma série, se a gente então vai para a literatura, se a gente vai para a filosofia, e a gente se inclina sobre esses estudos, e aí a gente volta lá no Evangelho, e a gente olha para a realidade à nossa volta, nós percebemos que, em verdade, a maioria de nós nunca soube absolutamente nada do que seja essa cosmovisão cristã. Eu digo por mim, a minha geração foi uma geração criada e adestrada pela televisão. Nós não tivemos o estímulo, muitos, a maioria de nós, por exemplo, de conhecermos a literatura clássica. Na faculdade, nós não tivemos uma cadeira de filosofia do direito, por exemplo. Nós não tivemos. E quando muito, na pós-graduação, falou-se sobre Platão, sobre Sócrates, sobre Aristóteles, muito en passant, aí pula-se e a gente já cai direto na modernidade, os filósofos modernos, todos eles materialistas. Qual o problema disso tudo, minha gente? O problema é que muitas vezes nós queremos seguir o Cristo
nós lemos e fazemos o Evangelho no lar, mas nos outros momentos do nosso dia, nós vivemos como materialistas. Pensamos como materialistas, falamos como materialistas e agimos como materialistas. E estamos concorrendo para a perda dos melhores valores que a civilização cristã conseguiu erigir no Ocidente. Nós, por falta de conhecimento, estamos concorrendo para toda a desordem que está à nossa volta. Então é importante nós voltarmos ao Evangelho e começarmos a olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos falando, como estamos nos comportando. Será que isso tem a ver com o Cristo? Será que isto tem a ver com a proposta que os Espíritos nos trouxeram de regeneração? Será que eu estou entre os 30% que herdarão a terra? Porque, segundo o Divaldo Franco, mal chegaremos a 30% dos que continuarão na terra no mundo de regeneração. E para finalizar, então, eu gostaria de ler uma oração que resume a cosmovisão cristã, a cosmovisão espírita, e que ao mesmo tempo nos fala da transição que nós tanto desejamos, almejamos e queremos para nós e para todos a quem nós amamos. Eu iria ler aqui antes um poema de uma cosmovisão materialista, mas ele é muito forte. Vamos então a essa psicografia do Chico Xavier e de Valdo Vieira, que consta do livro Antologia dos Imortais e que foi trazida pelo espírito de Monsenhor José Silvério Horta. Quem souber, por favor, faça comigo. E pensem nisso. Nessa psicografia consta toda a visão de mundo, toda a visão de ordem, de beleza, de harmonia e de transição que nós precisamos ter consciência e fazer valer através de quem somos e de tudo aquilo que nós realizamos no dia a dia de nossas vidas. E essa mensagem diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, a iniquidade e a dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, livra-nos deste mundo de desterro distante de vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vossa vontade, onde se faça o vosso amor, que assim seja. E para encerrar de verdade, uma última mensagem de Santo Agostinho que nos ensina: duas espécies de amor construíram duas cidades. A cidade terrena, pelo amor de si própria, levada até o desprezo de Deus, e a cidade celeste, pelo amor de Deus, levada até o desprezo de si mesma. Nós dividimos o gênero humano em duas categorias. Sumiu.
uma composta por aqueles que vivem segundo o homem, outra formada pelos que vivem segundo Deus. Meus irmãos, hoje estamos vivendo o choque de cosmovisões. A cosmovisão materialista que vem querendo se impor sobre todos nós de uma maneira muito clara e violenta, sem nos dar escolha, sem respeitar a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, transgredindo as leis naturais, transgredindo as leis morais que o Cristo nos trouxe e que a civilização conhece mesmo diante da vinda de Jesus. E por outro lado, nós temos essa cosmovisão maravilhosa que nos foi trazida por Ele. Essa cosmovisão que nos foi confirmada pelos Espíritos e que nos convoca a uma mudança imediata, porque o tempo urge. E a seleção já começou. Estamos diante de duas cosmovisões, de duas transições. Cabe a cada um de nós, e de maneira independente, escolher por qual caminho quer seguir. Nós não ascenderemos porque fizemos parte de tal ou qual coletividade. Nós ascenderemos, ou não, de acordo com as nossas próprias obras, de acordo com a nossa própria consciência, de acordo com as escolhas que nós fizemos. Peço perdão por ter passado o tempo. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Você vai tomar passe. Gratidão. Obrigada. Você tá aqui. Quer ficar por você? Não precisa. Obrigada. Vamos manter o silêncio. Oi. Vamos aproveitar esse instante, esse momento que antecede